Fala galera, a gente vai ter agora uma live com o mestre Sabiá da Bahia. A gente vai ter agora uma live com o mestre Sabiá da Bahia. Todo mundo que estiver entrando aí, vai ser uma live bem bacana com o mestre. Fala galera, obrigado por tá chegando aí todo mundo. Tô dando um tchauzinho pra galera. A gente vai ter uma live agora com o mestre Sabiá lá da Bahia. Vai ser muito massa. Fala Nino, Matheus, Léo, Adam, Macaquinho, Eldelton César. Fala, meus amigos. Prepara o café, senta aí já para acompanhar nós. Então a live agora muito maneiro com o Mestre Sabiá. Só alegria. E todo mundo que estiver no Brasil, gente, se cuide, fique em casa. Que logo, logo tudo vai passar. O mestre já chegou aí agora. Já espero ele fazer um request aqui e a gente já começa. Fala, mestre, pode me enviar o request que daí eu já adiciono o senhor aqui. Deixa eu fechar aqui um pouco a porta. Fala, mestre! E aí, Cassia? E Tudo aí, bom? tudo massa? Como é que estão as coisas? Tudo direitinho? Tudo ótimo, mas como é que você tá? Mestre, o senhor pode dar Ah, uma baixadinha no telefone, que daí vai pegar o rosto do senhor inteiro, por enquanto tá. Aí. aqui, foi? Perfeito. Vamos ficar segurando. Guys, o E Everybody aí? tá. Vai ser em português, mas para todo mundo que quiser fazer pergunta durante a gente tá conversa aqui, o bate-papo, por favor, mande mensagem e eu posso perguntar para o mestre. For everybody as well who speak English, would like to ask any question in English, you guys can put the question down and I will answer the question. I will ask the question to mestre here. Se alguém quiser perguntar em inglês também, que às vezes tem um pessoal que fala inglês, quer ouvir alguma coisa, né? Quer falar Pode alguma coisa do ver. senhor e a gente traduz. Aí você me Ô, ajuda mestre, aí. primeiramente, muito obrigado Obrigado você, Casquinha. Depois de tanto tempo de a gente se aceitar. encontrando aí, né? Agora com esse problema todo de pandemia, a gente estando ficando em casa, eu acho que, na verdade, abriu uma porta muito bacana, que é para um monte de gente fazendo live, para a gente não só estar fisicamente conectado com a capoeira, mas também conhecer um pouquinho dos mestres, sobre a história dos mestres. E eu resolvi fazer essas lives com essa intenção, né? De conhecer um pouquinho os mestres, Show as de pessoas que bola. eu... E eu, claro, estou procurando as pessoas que eu admiro, que eu gosto. Então, eu pensei no senhor e Então, parabéns. obrigado. Obrigado por estar nessa lista aí que você gosta. O Senhor está no céu, né? Mas obrigado de coração. Não, E diga. acho que a última vez que eu vi o senhor se foi 2008, eu não sei se foi 2008, já faz muitos anos, que eu não sei se foi lá na Bahia, no evento do Mestre Balão, E depois eu tive aí em Londres, que a gente se e lá encontrou, você no foi lá evento na do roda. Quiabo, Foi, exatamente, exatamente, foi. que Foi faz muito, massa, muito, massa. muito, muitos anos, muito tempo já. Ô, mestre, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor. Normalmente eu começo, né, o senhor se apresentando, falando um pouquinho do senhor, e depois eu vou fazer umas perguntas. Eu queria saber como o senhor começou na capoeira, a primeira vez que o senhor... aquela primeira batida assim que o senhor falou, nossa, eu sou apaixonado pela capoeira, Por, é isso que eu quero fazer, sabe? por que a capoeira, né? Isso é Fabrício falando aí, ó. Cadê a manha do curso? É porque ele bota sempre o nome da pessoa para, porra dos nossos, você tem que aprender a usar isso aí. Eu falei, calma, demora, demora, vai voltar fixado. Enfim, valeu, Verdun. Pois é, Casquinha, primeiro eu lhe agradecer também a oportunidade de bater esse papo aí, através desse momento aí triste que a gente está vivendo, vai dando algumas possibilidades para a gente, né? De conversa, de bater um papo, enfim, de encurtar a distância aí. Tanto tempo, tão distante, nesse momento tudo tão perto, né? Tão Exato. perto, tão longe.
E o momento... A gente está preso fisicamente dentro de casa, mas na nossa mente a gente pode viajar para onde a gente quiser, né? Exatamente, exatamente. E essa possibilidade de um mundo assim, de muita informação no momento, né, Casquinha? Porque você tem aí várias lives, várias pessoas falando, contando sua história, enfim, alguns dando aula. A gente vai se adaptando, né? Exatamente, se adaptando, né? O conhecimento continua sendo passado, né? Mas a gente vai, de alguma forma, se adaptando a esses momentos, assim. O senhor tá em Barcelona ou tá Estou em no Barcelona, Brasil? estou em Tá em Barcelona, estou em Barcelona? Barcelona. Eu fui para passar um mês no Brasil, depois de 5 dias eu tive que voltar, porque a situação Cara, aqui estava feia e no Brasil tudo indicava que ia ficar. Agora a situação aqui está um pouco melhor, mas no Brasil está muito feia, né? No Brasil está bem não, o deprimente. Brasil agora tá. Eu tô falando com minha família lá também, tá tudo. E ainda tem gente que não acredita e que sai na rua e que tá triste, na verdade, a situação, porque as pessoas, na verdade, parece que tá indo remando contra a maré mesmo, né? Está na contramão do mundo, né? Na contramão do mundo. Está É na incrível contramão, isso. porque os outros exemplos, enfim. Então, vou contar minha história de capoeira, que vamos bater Eu um quero papo. saber como é que quando o senhor começou, se foi já em Salvador, Foi em quem foi o primeiro mestre do Salvador, senhor, como eu é que o senhor se comecei, interessou? eu comecei capoeira com o professor Falcão, era um aluno de mestre de medicina, né? Depois foi treinar com mestre camisa, mas depois eu acho que volta à medicina também. Então eu comecei ali dentro tinha mestre de medicina, que era Meninos da Ilha, tinha o grupo Quilombolas, eu entrei naquele momento de transição, já entre saindo do grupo Quilombola, entrando no grupo Senzala, E então que ano foi isso, mestre? isso, 85. Não, no grupo Senzala, a primeira vez que a Camila dá um curso lá, acho que foi 86, 87. Não me 86, recordo 87. bem, Isso, por aí, isso em 86. Salvador. Em Salvador. Na verdade, naquela época não tinha muitas filiais, eu só tinha Recife, Bahia, Piauí e eu acho Ceará. Né? Não tinha grandes, assim, não era bem difundido o grupo ainda. E aí, naquele momento, eu fui iniciado na capoeira levado para o meu irmão, que fazia capoeira também, parou, foi até corda marrom carcará. E eu fazia Hapkido, gostava de luta, de arte marcial, e ele aí, na pilha, rapaz, vamos lá ver a capoeira. Enfim, quando eu cheguei lá, a capoeira ela tem um ambiente diferente, né, Casquinha? Ela tem o lado muito alegre, essa coisa da camaradagem, o cara lhe recebe bem, mesmo que depois ele faça mal, mas ele lhe recebe bem, né? O senhor tinha quantos anos? Ah, eu tinha 11, 10, 11 11 anos. anos, só era menino ainda. Moleque, moleque, Né? moleque. E aí eu tive a oportunidade, assim, de dentro desse convívio, na verdade, Falcão convivia um universo capoeirístico assim, muito rico, né? Mestre Valdemar ia sempre lá, mestre João Cabrito, mestre Paulo dos No- Anjos, mestre João Grande, mestre Caiçara, só que eu não tinha noção de quem era, né? Que aquelas figuras representavam. Então, eram pessoas que já faziam parte do convívio ali, que eu sempre via, estava na roda. Tinha dois eventos que acontecia muito em Salvador. Um era o mestre Moraes que fazia no GCAP, e um Falcão fazia e reunia O senhor os estava mestres mais na antigos. meca da capoeira, vivendo naquela época, mas o senhor ainda não tinha noção do que É, estava ao redor, né? exatamente. Eu ainda assistia a Caraca. Rede Globo, né? Eu ia, Ah, às vezes você está assim num lugar, um berço cultural, e você querendo ir para a internet, né? Então, exato, exato. eu não tinha noção do que era, do que representava, até porque naquela época o que chamava muito a minha atenção era a garotada mais nova, com movimentos mais plásticos, eu não tinha maturidade para entender aquela complexidade Não, toda, não, não. complexidade toda que tinha na capoeira, quem eram essas Era o figuras. visual, né? O Era o visual, aquela coisa visual, deslumbrante de exatamente. show e tal. E é muito louco isso, porque eu acho que o que lhe leva à tradição, geralmente, é o visual. Eu estava conversando com o Carlos Eugênio, a gente estava conversando sobre isso, né? Que através do novo, desses caras plásticos, movimento, que consegue se posicionar, é que os novos vão conhecer os antigos, porque quando chega um momento, todos esses que jogam reverenciam os antigos, enfim. Então eu posso ser até bom de corpo, bom de jogo, mas bom mesmo são os antigos. Quem são? Aí são os mestres de vários, enfim. Então, eu aí comecei a conviver com a capoeira com 13 anos de idade. Eu já fiz minha primeira viagem. Eu trabalhava no Banco do Brasil, era Ah, boy, tá. tinha uma grana, enfim. E aí, com 13 anos de idade, eu viajei a primeira vez para Pernambuco,
depois eu vou para o Rio de Janeiro direto de Pernambuco, de ônibus. Então foi 45 horas de viagem, 50 horas naquela Com época. 13, 14 anos isso. Mas aí eu fui com o de Mola, com o Cutia, tinha uma Ah, tá. galera na época que estava, era mais velho. Naquela época você tá com 13 e o cara com 18 faz uma diferença, né? Fala muito, muito. Apesar que hoje também, quando eu olho meu filho, que tem 16, e eu vejo o que é que eu era e onde eu andava com 13, eu falo assim, porra, eu De rezo jeito nenhum, né? muito. É outro mundo, você não dá É para outro com mundo. 13, É né? outro, mas a capoeira, eu falo que ela é um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Ela é um reflexo da sociedade da época que quando o senhor começou, né? Exatamente. E Aí o senhor naquela foi para o época Rio de você. Janeiro, mas o senhor ficou lá no Rio? Não, aí eu fiquei, essa primeira vez eu fiquei 40 dias no Rio de Janeiro. Então, eu, moleque, 40 13 dias. anos, Mas 40 dias o era. senhor ficou na onde lá? Eu fiquei no quartinho que tinha camisa da bola na associação e tinha um quartinho. Então, quem morava no quartinho era de Mola, Cobra, Cutia, Fuzuê, Chocolate, Irmão de Bob Piauí, e moravam essas pessoas no quartinho. E de vez em quando camiseta. E aí, quando eu ia, eu ficava no quartinho. Então, chegava lá, era uma estrutura assim, era um quartinho mesmo, num meado, um tablado assim, que tinha o tatame em cima, o tatame embaixo. Fogão era um barraco que foi construído lá de Vixe. fora. Então era uma Ah, mas loucura, era né? só para dormir mesmo, né? Porque passava o dia inteiro dentro da academia treinando. É, a academia, isso ficava dentro da Associação dos Servidores, né? Então, Ah, tinha tá. espaço lá dentro que as pessoas treinavam tudo, passava por um portão, existia um pátio grande e existia esse quartinho, que era para guardar o material de luta, coisa e tal. É. E aí dormia a galera, foi dormindo um, daqui a pouco chegando o outro, começou a galera morando lá. Então, naquele momento, foi uma referência assim, muito grande para mim, de, imagine, um garoto de 13 anos chegar no Rio de Experiência, Janeiro, né? Imagina. de repente ir com os caras que tudo 18, 19, 20 anos, todos os caras fortes, grandes, jogando, e nas rodas um clima, todo mundo Nossa, se imagina. festando muito. Trabalhar, né? Eu era garoto, né? Ficava. Aí eu voltava super empolgado. Aí quando eu voltava para a Bahia, eu repetia tudo aquilo que eu tinha visto, né? Desde algumas atitudes assim, meia exacerbada, pelo momento que se vivia na capoeira. E aí eu Mas fazia fazia. parte, fez parte do crescimento, fez parte do aprendizado do senhor, né? Bastante, bastante. Naquela época ainda era grupo Senzala, né? E cada um tinha escola Senzala, centro cultural Senzala, É, centro de capoeira Senzala. Então, as pessoas, todo mundo se transitava muito. Que eu acho que a gente é. perdeu muito hoje, né? Essa coisa, talvez vocês menos, mas assim, a gente perdeu durante algum tempo essa alegria, né? De você poder chegar no lugar e, enfim, mais descontraído, sem ter aquela responsabilidade de levar prejuízo ou de deixar algum prejuízo, Ah, né? tá. Mas é que a gente estava falando antes, é por causa era a época A época. a época da capoeira, né? Nessa época exigia muito dessa coisa, né? Pedia A isso, né? O que sociedade como um marcava. todo era assim, né? Ela lhe legitimava mediante o seu sufoco, né? Se você passasse um grande sufoco e conseguisse, você estava quase legitimado, né? Então, Exato. cada sufoco que você passava era um momento de aprovação. Bola 7 aí, uma axé Imagina. bola. Né? Era um momento de aprovação. Então, era uma coisa que você tinha que ficar sempre se provando diariamente. Então, você ia na rua e depois esses ambientes começaram a fechar, porque ninguém conseguia viver num clima muito pesado o tempo inteiro, né? E aí foi se fechando e depois Né? ficou fechado internamente essa disputa aí pela briga, por um lugar vazio. Era a disputa por um lugar Era vazio. uma disputa por um espaço vazio, né? Exatamente, né? Porque E o daí o senhor ficou espaço. 40 dias, o senhor ficou 40 dias lá no Rio, aí o senhor voltou Fiquei para 40 Salvador. dias, aí fui, rodava, ia no subúrbio, levava, treinava, coisa e tal. Depois de 40 dias eu volto para Salvador. Peguei a última roda do ano, eu tinha 13 para 14, enfim. Depois eu volto para Salvador e aí eu continuo indo no Rio assim uma vez por ano. Trabalhava, minha mãe me ajudava, sempre. Na época, o Camisa ligava, conversava um pouco com minha mãe, era tranquilo. Os meninos ligavam, É cobra de mola. Aranha. Aranha tá aí, Então, axé, aranha, fala, papalégua galera. Muito também. obrigado. Todo mundo está entrando aí. Um abraço, um axé. Senta com um café Papalégua aí aí. já para escutar a história. Pois é, e aí eu volto para Salvador e começo a repetir isso, né? Só que eu passei por um processo assim muito, enfim, eu chegava no Rio de Janeiro, minhas referências vinham muito da capoeira do Rio de Janeiro, do Sudeste, né? Do que se jogava lá, do que se tocava, do formato que estava jogando, do como as atitudes, as Aí, interpretações. quando o senhor voltou para Salvador, o senhor sentiu
senhor tinha que meio que uma fase de ter que não se provar, mas Ixi, quando eu voltei para Salvador, eu voltei o cão. Eu voltei o cão. Eu me lembro bem que o mestre Caissara, eu estava fazendo o lançamento de um CD, uma roda, no Liceu. E tinha uma roda grande, assim, cheio de gente, cheio de mestre antigo. E o moleque, voltei do Rio, eu estava de camiseta, mó sol, em Salvador, mó calor de touca. Aquelas toucas que andavam quente pra caralho, não tinha nada a ver com touca, eu de touca. De repente, assim, eu entro na roda, no meio, sem mais nem menos, cara. O cara me dá uma ponteira assim, eu dou um tapa na cara do cara assim, mó amigo, mó vergonha. Todo mestre Caissara, todo mundo parou a roda assim, o garoto, pá! Aí daqui a pouco, o mestre falou assim, eu chamo o garoto para jogar, o garoto não é grande, é um cara, enfim. Hoje tem uma relação com ele bacana, chama ele perto do berimbau, aí começa a cantar uma música cheia de sotaque carioca, horrível, horrível. Enfim, mas eu queria naquela época me posicionar, Roda da Penha, Roda do Rio, Roda do Subúrbio, eu via que uma um cara... autoafirmação, na verdade, né? Uma Exatamente. autoafirmação. É insano, insano. Você acreditava tanto em você que você não via perigo, né? Só via possibilidade de voo. E era só, tudo era uma escada, né? E Mas cada vez a merda era foi maior. parte da experiência, foi parte do aprendizagem, do crescimento, né? Eu Mesma agradeço coisa, tudo que eu vivi. Talvez eu né? faria algumas coisas Diferente. talvez da mesma forma, em momentos diferentes, né? Mas e daí, senhor, aí como é que foi? Daí o senhor ainda ia para o Rio de vez em quando ou ficou em Aí Salvador? eu sempre fui para o Rio anualmente. Sempre fui para o Rio Ah, tá. anualmente treinar. Sempre, às vezes, até quando eu fiquei mais velho, aí eu ia 5, 6, 8, 2, enfim, mas nunca teve um ano de não acontecer, de não ir. Eu trabalhava, tinha minha grana no final do ano, fazia roda, já fiz roda em sinaleira para pegar dinheiro para ir para oRio, enfim, porque era a minha referência de treinamento, né? E Sim, quando eu claro. voltava, era o meu experimento, né? Então, mas aí eu Mas o comecei senhor já a... sabia o que o senhor queria, né? Na verdade. Não, mesmo sendo novo de idade, o senhor já. Eu acho que até pelo senhor estar seguindo já os mais velhos, com 4, 5 anos na Ah, é frente do senhor de perfeito, idade, o senhor falava, eu quero chegar ali, eu quero estar igual esses caras aí. Então, isso te exatamente. motivava a correr atrás. Eu tinha conhecido o Capixaba, garoto ainda, com 10, 11 anos, eu tinha visto ele, depois ele passou um processo meio separado, se distanciou do grupo, enfim. E a gente tinha muita referência de Capixaba, que era um cara extremamente bruto, extremamente explosivo, que jogava bem, que chutava, que rasgava o saco, então tinha aquela presença muito forte. Então, todo mundo, no mínimo, tinha referência de ser bom, até para se aquele bom voltasse, poder segurar a onda, né? Agora não, agora chegou outra, enfim, tinha um pensamento assim normal, né? E de um Mas isso respeito. foi um momento da capoeira daquela época, era esse. Ela era assim, pronto, né? Era assim Exatamente. que o reflexo era esse, né? Até porque e se tornou uma coisa muito limitada, né? Porque Ah, naquele tempo ficou muito aquele jogo, a capoeira foi ficando todo mundo tão preparado para a luta, tão corajoso, tão disposto, que virou muito feijão e arroz, né? Ponteira, pronto. martelo, uma ponte, uma queda. E aí ela começou a ter necessidade de respirar por outros ares, né? Porque só aquilo não representava ela, nem ia E levar ela para talvez lugar ela nenhum. teve que, a capoeira em si teve que passar por esse processo para poder, Perfeito. hoje em dia, por exemplo, depois de 20 anos, 25 anos, ela está respirando por outros ares, né? Perfeito, perfeito. Até saber a importância desses outros ares, né? Exatamente. Porque se a E gente a... não sabe que também, se a gente só pega tem gosto por uma coisa, a gente não sabe. Se a gente só aprende o que é o bom, a gente não sabe o que é o ruim. E aí vice-versa, Exatamente. né? Eu repito isso muito hoje dentro do meu trabalho, Casquinha. A gente só pode primeiro reproduzir aquilo que viveu ou aquilo que a gente tem alguma referência forte, né? Então, se você viveu pouco e se você, na verdade, andou pouco, circulou pouco, sua experiência geralmente é muito pobre. Seu olhar de mundo é pequeno, seu olhar de capoeira é pequeno, porque sua visão é muito absoluta e o mundo não é absoluto, né, velho? O mundo é Por muito... isso que o pessoal fala, quanto mais você viaja, mais a sua mente se Exatamente. expande, né? Exatamente. Quanto mais você conhece. E daí, o senhor, então, aí o senhor Aí eu ficava comecei, nesse ida e vinda de Salvador Rio. nessa ida e volta, e tinha um jornal na Bahia à tarde, né? Ah, tá. Enfim, que Famoso até ele esse jornal. Aí ele tinha todo domingo ele tinha uma roda, e tinha assim todas as rodas de Salvador, tinha todas. Então eu pegava aquele jornal, eu colecionava aquele jornal e eu ia riscando
Porque no Rio acontecia muito isso, os meninos iam em toda a roda. Não, sabia, quando você voltar para Bahia, vai ter que correr as rodas. É a roda que me deixa aí eu chegar, moleque, 14 anos. Era uma pressão, né? Rodava tudo, cara. Eu rodava tudo. Essa a gente já foi. Essa pode riscar. Essa daqui não vamos mais de novo, não. Essa daqui a gente vai por último, porque os caras são. E aí a gente ia traçando uma estratégia. Guardar mais energia. Essa a gente agora não volta nunca mais. Então, a gente ia traçando, né, velho? Ia o caminho das rodas em todas as rodas. E vem, assim, muito de antipatia, porque a gente não sabia chegar legal, né? A gente chegava meio. No começo, às vezes, chegava, depois um pouco arrogante, e às vezes chegava e o clima mó bacana, todo mundo tranquilo, a gente baixava astral, enfim, fazia alguma coisa que podia chocar todo mundo, que saía da linha, né? E, enfim, até que depois de um tempo, ele começou a me proibir. Quando eu chegava, eu pensei, pô, sabia, não gosto até de você, mas não dá, já chega, tem vez. Aí já me eliminava, né? Não deixava nem entrar na roda, não me recebia da porta da academia. Então, vocês aqui não, me desculpe, se já teve problema com não sei quem, já teve problema com não sei quem, vai vir aqui também. Aí a gente foi ficando murchinho, né? Porque não tinha mais lugar para gente ir. Aí, vai começando a não ter mais espaço, né? Começando a não ter isso. Então, o espaço que a gente tinha era... Eu ia sempre mestre de medicina, que sempre recebeu a gente muito bem, desde quando saímos, ele continuou indo no evento. Quando eu saí do Abadá também, ele sempre tinha uma relação desde criança, de respeito, né? Enfim. Então, a gente continuava frequentando mestre de medicina. Que ano o senhor monta o Gingamundo? Em 2004. 2004. 2004. Em 88, não, minto, 90, eu saio de Falcão, saio na Corda Verde, e aí eu venho para a Europa e depois eu fico direto no Camisa, acontece algumas coisas, Falcão se desliga do grupo e a gente aí fica, aí eu fico na Europa, volto para Bahia. Aí fico lá até 2004, que aí 2004 o senhor se desliga o senhor já se desliga e já automaticamente já monta o Gingamundo? Não, eu quando saí, foi uma surpresa para mim também eu ter saído, porque nunca foi uma coisa planejada, eu nunca pretendi, enfim, eu não concordava, eu discordava, mas tudo que eu não concordava, eu externalizava e eu conversava. Sempre foi um processo, essa coisa de externalizar para mim importante. Mas também faz parte, né? Lógico, mas nem todo mundo sabe também essa coisa de você dialogar, né? Dialogar é uma coisa muito complicada, né? Eu sempre, às vezes, o que o cara fala, às vezes você fala uma coisa, às vezes as pessoas tomam como uma forma mais ousada, enfim, ainda mais nesse processo de hierarquia na capoeira, né? Onde geralmente nós, mais novos, sempre escutamos, não poderia contestar muito, a voz era absoluta, a verdade é absoluta. Mas que a gente estava falando no começo, que o senhor começou a contar, era o reflexo da época. Hoje em dia, pegar a capoeira como era antigamente e querer colocar nos dias de hoje, não vai funcionar. Não dá. A comunicação mudou, o controle é outro, a mentalidade é outro, o comportamento social é outro, né? Exatamente. E às vezes a gente ainda encontra capoeirista, mestre, às vezes assim, querendo impor uma realidade vivida 20, 30 anos atrás, nos dias de hoje, não funciona mais. Ou fugindo, ou fingindo que acredita, né? Porque, na verdade, o controle é uma ilusão. Essa coisa de eu ter um controle, ninguém tem controle de porra nenhuma. Uma prova disso a gente está vivendo aí, né? Então, eu tenho um controle porque eu controlo. Enfim, eu acho isso retrógrado. É andar pela contramão do mundo também. Mas, às vezes, o senhor não sente, às vezes, na capoeira mesmo? Parece que, às vezes, a gente dá uns 3, 4 passos para frente, aí vem outros e dá 4, 5, 3 para trás. E por isso que demora muito para chegar lá na frente, né? Aí quando chega, a gente já tá velho, fala, porra, mas logo agora. Mas logo agora. Porra, eu adorava aquele movimento que eu fazia. Né? Mestre, mas daí, então, em 2004, o senhor cria o senhor oficializa o grupo Gingamundo com os alunos do senhor. Não, na verdade, em 2004 eu saí, né? Eu saí assim, eu sabia que eu queria sair, mas eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu nunca imaginei eu sair. Né? Eu me lembro. Não estava no. Né? Não estava. Foi através por causa de um evento, enfim, surgiu umas histórias, enfim, aí eu tive uma decepção minha, então tudo que era importante deixou de ser importante, algumas coisas continuaram importantes, mas não dava mais. Enfim, era uma questão de valores. E aí eu me desligo, então eu não sabia, eu conversei com meus alunos, tudo. Nessa época tinha alguns alunos mais antigos, eu ainda falei, quem quiser ficar na escola, fica, quem quiser continuar.
Enfim, era uma coisa muito nova para mim, muito ingênua também. Hoje eu falar, não, mano, vai ficar todo mundo comigo, você nunca for aluno de ninguém. Né? O dia a dia sou eu, carregou dentro da sopa, enfim, né? Mas foi uma coisa que mexeu muito comigo, que me magoou muito, que eu fiquei sem estrutura. E Fred, você conheceu o Fred? Fred foi uma coisa, um cara que, na verdade, a gente estava fazendo evento junto, depois ele foi montou o acervo dele lá na Mandinga, ele me deu uma equilibrada, né? E calma, Sabiá. Aí eu volto a entender da onde eu vim, devagarinho. Né? Porque aí Fred vai, toca em pé, porque, não, porque é tradição, que tradição, rapaz. Fred, um super apoio, né? Exato, e um cara super não só culto. Um apoio, acho que o apoio mais emocional mesmo, perfeito. Que era o momento que o senhor precisava, é um apoio perfeito. emocional, né? Perfeito, para desconstruir a ignorância que eu tinha também. Exato. Totalmente. Maior, né? Hoje ainda tem, hoje menor. Uma ignorância maior que tinha de algumas certezas, de algumas verdades, de algumas tradições. E ele não jogava nem capoeira, né? Então ele vinha no argumento e desconstruía assim, pá, me deixava... Mas ele era um mestre no saber, né? Um mestre do saber. Extremamente habilidoso, né? Porque ele conviveu. Exato. Tem uma coisa que eu sempre falo que ele falava assim, Sabiá, a capoeira você tem que entender o tamanho da sua insignificância, né? Que ele contava uma história que ele foi comprar um berimbau com o mestre Valdemar, trabalhava com o mestre Valdemar, Canjiquinha, todo mundo. E aí um dia todo mundo falava com o berimbau do mestre Valdemar, ele aí pede a mestre Valdemar para comprar, o mestre Valdemar aceita, enfim. E aí dá um berimbau para ele, ele pegou todo feliz, aí foi mostrar aos outros mestres, que é isso, berimbau horrível. O mestre Valdemar me deu. Ele aí foi reclamar com o mestre Valdemar. E quando chegou o mestre Valdemar, fez assim: mas você sabe tocar? Não. Então para que eu lhe dar um berimbau bom se você não sabe tocar? Pode. Aí Fred falou: porra, naquele dia eu aprendi, né, o tamanho da minha insignificância, né? Então. Aí Fred sempre me trazia essa memória, né? Porque eu arrotava arrogância, enfim, muito novo, achava que já tinha rodado muito, enfim. E aí eu começo de novo a abrir meu leque de relações, apesar que eu já tinha relações. Na verdade, o senhor teve que o senhor se reinventou, né? Eu tinha que me reinventar e era outra coisa que eu via sempre dele, assim, porque existia uma tendência muito, todo mundo que saía imitava o que viveu, né? Eu vivia aquilo, mas eu não vivia só aquilo. E aquilo já não me pertencia mais. Então, o que ele falava, você vai ser o quê? Um tênis de 30? Você vai fazer o quê? Você vai ser o blá, blá, blá? Ou você vai ter coragem de, na verdade, fazer diferente? E aí foi onde eu comecei, o que é que eu posso dar, o que é que eu posso pegar, porque eu vim disso, e o que é que eu posso enxergar ainda, que eu tinha um olhar que eu negava. Né? Aí começa a minha relação com outra. Estava mais assim. Exatamente. Né? Eu podia trazer, eu não precisava abandonar tudo, lógico, eu tinha que trazer algumas coisas que foi a minha formação, mas eu tinha que entender que aquilo ali só é um olhar e só é uma formação. Existe um outro universo aqui fora que não que eu tenha... Era só abrir um pouquinho, né? É só você entender que você não está só no mundo e que você também é igual, a gente passa, os importantes passam, os que não são importantes passam, né, meu irmão? E o como você vai querer ser visto, lembrado e como você vai aproveitar essa sua viagem da melhor forma possível. Perfeito, né? perfeito. Eu me lembro quando eu saí também, eu encontrei o mestre acordeon, assim, eu fui na roda dele que eu conheço desde criança também, sempre tive uma relação bacana. E aí o mestre acordeon me disse assim, pô, Sabiá, que bacana, rapaz, como é que você tá? Eu, não, mestre, eu o quê? Cheio de argumento, né? Ele ouvindo bem calmo, ele falou assim, pois é, vou lhe dar um conselho. Na vida a gente vive construindo amigos ou inimigos. Amigos é bem melhor, Sabiá. Se lembre disso, amigos é bem melhor. Olha, né? E é real, demais, né? né? E aí e o senhor teve esses apoios emocionais em momentos super importantes. Pô, o tanto que foi bom o mestre Cordeão, por exemplo, ter falado uma coisa que o senhor lembra até hoje. Exatamente. No momento que não escutava ninguém. Exatamente. Olha o quanto teve um boom no seu emocional e também com o Fred, de estar conectado emocionalmente, te abraçar assim mesmo, né? Quando você mais estava precisando, te marcou tanto que você lembra até hoje. Ele lembra o emocional. Assim,
E tem coisas, Casquinha, que eu ainda vou processando, entendeu? Tinha coisas que falavam assim, rapaz, você só vai mudar quando for. Foi assim, Nenel, foi assim, todo mundo. Isso depois que eu passar. Tem coisas que hoje uma ficha vai caindo, porra, isso aqui, rapaz, bem que dizia. Né? Quando eu fiz o Red Bull Paranauê, aquele pau todo, eu falava assim, caralho, onde foi que eu meti, rapaz, será que eu precisava? Enfim, eu parava assim, lembrava, falava assim, mas é isso mesmo, tenha calma, A gente já respire vai. fundo. Eu quero falar sobre o senhor, nos projetos do senhor, mas aí, só para a gente aí, então, o senhor ali. 2004, Casquinha, foi um evento assim 2004, o extremamente senhor se importante. desliga ali, aí É, o senhor gruda no Fred, daí tem um projeto Mandinga, fala um pouco daí do projeto é. Mandinga. Aí em 2000, Quando eu estive lá em Salvador, fui com o Papa, a gente foi lá. foi na A gente casa. foi Em lá, foi lá. 2001, a gente, 2001 ou 2002, a gente organiza aquela casa, né? Era de um amigo meu, um publicitário, enfim, a casa estava toda quebrada, toda a gente entra, faz uma reforma e ele deixou a gente ficar lá o tempo indeterminado, nunca pediu. A gente que chegou uma hora que sufocou, entregou a casa Bom, e mas resolvemos era bonito ali reconstruir. demais, era muito Mas legal. era caro, eram 3 andares, era uma coisa, né? 4 andares, tinha um anexo, era uma coisa de Tem uma louco. academia lá na academia, tem uma academia do Meu Jogo lá. Exatamente. A gente abriu, outras referências davam aula lá de capoeira, jogo de dentro, pessoal de Nenel, Nalvinha trabalhou com a gente no projeto. Enfim, era uma casa aberta para capoeira, era um pensamento mais plural, que na verdade não vinha de mim, não, vinha de Fred. Né? Eu era uma pessoa mais sistemática, aquela coisa, o meu é meu, não aproximar, não tão perto. E aí Fred começa a trazer essa reflexão. O Gingamundo foi um evento extremamente importante, porque foi o primeiro evento de apoio profissional que a gente fez, que a gente Ah, entendeu também que produção não era o que a gente fazia no batizado. Né? Então, a gente foi um evento que teve um patrocínio do Guaraná Antártica, da Petrobras, que a gente que ano chegava para... foi isso? Em 2004, que a Em gente 2004. chegava para comprar mídia na televisão. Então, você chegar, negociar, quero meu Ah, horário e tal, de propaganda, quem de são as... produção foi tipo. Foi. A gente decorou a cidade pelo Rio inteiro, né? Montou um cenário mesmo. Quem é o melhor artista plástico da Bahia? Na época, a Raiviana vai fazer, o cara que fazia o Carnaval de Salvador. O palco, a estrutura. Trouxemos a Baçula de Angola, trouxemos o Moringue da Ilha de Reunião na época. A ideia era dialogar com outras manifestações, que era algo parecido com o que já acontecia aqui na Europa. Né? O encontro de Amsterdã, de Samara, o encontro de Paulo Siqueira, só que a gente trouxe dentro de um formato onde você não estaria só o universo da capoeira, tudo aquilo que liga ou que chega até a capoeira. Então era Punga, o Maculelê de Santa Maria, tudo mais raiz possível, para a gente Incrível. entender. E aí a gente fez esse evento, foi 5.000 pessoas, bombou, enfim, e foi nesse evento que eu tive minha ruptura. E aí, daí que veio o nome Gingamundo, eu não imaginava, e aí meus alunos Então ficavam... saiu, foi o nome do evento que o senhor puxou e já falou, vou guardar esse Puxei o evento gancho, mesmo, já vou mandar. peguei uma carona, que Pegou não uma foi nem carona. minha ideia. Eu acho que Cristal, que está aí na época dando toque, outro aluno, pô, essa devia ficar Gingamundo mesmo, já tem um nome forte, tem um evento Mas forte, não, ficou é isso que eu ia legal. falar, um nome forte e bonito o nome, né? Ginga Mundo. É, é. Aí foi, enfim, aí quando ficou nisso, aí devagarinho eu fui fixando. E aí devagarinho eu fui tentando me alimentar de outras coisas que eu até então não me permitia experimentar. Eu ia muito na Mas roda de agora, capoeira Angola, mas mas agora podia. A capoeira, como já dizia Mestre Pastinha, a capoeira não é tudo que a boca come, eu tenho que experimentar. exatamente. E aí a gente vê que a gente é braço de maré, não é maré sem fio, né, velho? Aí a gente aí E aí Fred começa a trazer uma outra galera lá para dentro também da casa, né? Jogo de dentro, deu aula, E aí, ó, aí foi vai, quando. exatamente. E eu sempre procurei respeitar o espaço dessa galera, porque eu falei assim, pô, eu de alguma forma já sou visto, primeiro como branco na capoeira, muitas vezes, né? Que às vezes tem essa coisa. Segundo, como dono da academia, né? Dono da academia, que é dono de espaço, geralmente é chato, não é chato, o cara tá prezando pelo espaço, enfim, é difícil. E aí você começava a administrar. E aí a gente resolve ir pela linha de projeto de evento. E a gente começa a fazer evento, projeto. O Fred escrevia muito bem. Tinha uma galera que trabalhava com a gente de produção, de parte administrativa. A gente foi delegando a cada um o que é de cada um. E foi fazendo o que era Fantástico. nosso. Fantástico. Né? E o projeto Mandinga, ele teve uma vida. A Ainda vida foi tem, longa, né? ainda tem. Aí o projeto Mandinga virou a mãe de todos os outros projetos. Então o projeto Mandinga virou a mãe da Escola de Capoeira Gingamundo, que é uma escola de formação de capoeira no projeto. O projeto Mandinga virou a mãe da orquestra.
o Instituto Jair Moura era de Fred, mas funcionava dentro do Projeto Mandinga. A gente abria para quem quisesse fazer eventos de outros grupos, ao Fantástico, Espaço fantástico. Mandinga. A gente Aí servia capoeira. o projeto virou uma coisa que eu acredito muito forte, assim, e eu espero que um dia a capoeira chegue, que é nós todos capoeiristas fazer mais pela capoeira. E Exatamente. esquecer muita bandeira. Sair do individual, né? Sair do individual. Exatamente. E fazer mais pela capoeira, sabe? Apoiar. Por exemplo, agora, eu acho que a capoeira é totalmente autossuficiente. Então, por exemplo, o senhor vai fazer um evento agora, um laboratório de capoeira. Por que que não pode ter mais de 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 pessoas fazendo evento? Por que que não? Se a gente tem mais de 20 milhões de capoeiristas. Eu acho também isso louco. A gente não tem consciência, eu acho, Casquinha, da força que a gente tem. A gente não tem consciência, né? Demais. Assim, pela história que a capoeira tem, assim, de superação, a gente não precisa hoje passar por mais situações, né? De mestre passando isso, de cesta básica, outro isso. Não merece. A gente é mais de 20 milhões de praticantes. Se, por exemplo, se os artistas... Claro que tem coisa que a gente não gosta, claro que tem estilo que a gente não gosta, música que a gente não gosta, mas de uma forma em geral, assim, um mestre de capoeira, que, por exemplo, se uma pessoa... Se cada capoeirista compra uma música, por exemplo, para dar um suporte no mestre, teve lá aquele projeto do mestre João Grande. Se uma pessoa faz uma coisa, é 20 milhões. Sabe? É verdade. É muito grande. E acho que ainda a gente está caminhando para esse... Eu espero que a gente chegue ainda na capoeira sendo autossuficiente, sabe? Eu acho que esse processo aí de internacionalização dela, do pensamento, assim... europeu, às vezes em alguns momentos até alguns pensamentos mais sofridos, de mais experiência, porque a Europa é muito mais antiga, ela vai trazendo essas reflexões para a gente, que a gente vai misturando o público também, né, Casquinha? Existe um fator de educação, de cultura, por a capoeira ser uma atividade de origem muito popular, né, a dificuldade, e a dificuldade de a gente entender que a alegria do outro pode ser nossa alegria também, né? Mas às vezes falta muito essa coisa da compaixão, né, da compreensão, né, velho? Da compreensão de ser gente. Compreensão. Agora a gente pode entrar já nesse barco falando do Red Bull Paranauê, por exemplo, que foi um evento que o senhor fez, o senhor produziu. Quando saiu esse evento, eu lembro que eu fiz uma carta, um texto grande para colocar, porque eu estava escutando tanta gente falando mal, metendo um pau no evento. Eu peguei e falei, peraí, gente. Até de minha mãe falaram mal, meu. Até de minha mãe. Eu escutei um texto, aí eu fiz um texto falando, era mais ou menos assim. Então, vocês querem dizer que a capoeira, a gente nunca é apoiado por nada, por ninguém. Aí, quando tem o apoio de alguém ou de alguma coisa, de uma empresa, a gente fala mal. Então, o capoeirista, às vezes, é o primeiro pré-conceituoso, pré-julgador. Sabe? Os primeiros. Aí eu fiz um texto falando, gente, se faz, tá ruim, se não faz, também é ruim. Então, é aquela coisa de o capoeirista quer muito se autopromover, né? Ah, porque eu não vou fazer, não vou apoiar, porque o mestre fulano de tal está se promovendo. E volta para aquilo que a gente falou antes, que é fazer pela capoeira. Claro que tem que ter alguém fazendo. Mas fazer pela capoeira. Eu vou apoiar pela capoeira, sabe? E que minha felicidade não depende da tristeza de ninguém, né, velho? De ninguém. Às vezes o cara acha que para ele estar bem, eu tenho que estar mal. Se o outro está bem, ele acha que ele tem que estar mal. Quando vê um fellow, em inglês falaria, não, um fellow capoeirista, vê um fellow capoeirista dando bem, o cara, ele fica com inveja. Aí fica um fellow da puta mesmo. Mas o cara precisa bem ser um fellow da puta. Como é que foi o Red Bull Paraná? Qual foi o Pois é, o Red Bull foi outro evento assim muito bacana. Primeiro que a gente tinha experiência, já tinha feito alguns eventos. Foi ele o campeão, não foi? Foi do primeiro. Até eu sou Rato, é aluno de Tucano e eu sofri também. Não estava nem no júri. Tudo que dava certo e errado era eu, meu irmão. Não pingar fogo, não tinha jeito. Teve uma coisa, Casquinha, que eu achei muito interessante. A gente já tinha feito 3 eventos grandes, né? O Gingamundo primeiro, a gente fez 2, tudo. Era um evento grande, de uma produção grande, de ter muita gente trabalhando no universo que a gente não conhecia. Quando o Red Bull me chamou para trabalhar, foi um aprendizado muito grande. Primeiro, que não era um evento da gente, era um evento que eu estava trabalhando para eles. Então, a ordem é deles, a batida final é deles.
Terceiro, porque era uma coisa que eu estava entrando no desconhecido e mexia na vaidade de todo mundo. Porque competição você mexe em vaidade, né? Um ganhou, o outro. Né? E as pessoas não sabem utilizar isso de uma forma legal. E terceiro, que eu vi que a gente tem uma grande vocação, para ser legítimo tem que ser miserável. Né? Assim, pô, se você tá todo fudido, calça furada, não sei o que, o cara é raiz mesmo. O cara tá aí, ó, passando fome, não morou no quilô, né? E o cara você tiver todo assim, tiver com carrão, uma carretona, morando num lugar bacana, aí, ó, o cara é o maior playboy, filho da puta, né? Então você... Ainda vai ganhar, ainda vai ganhar. Ainda vai ganhar. Então, Jogo de Dentro falava muito isso. Pô, sabe, teve um mestre muito famoso, chegou lá, brigando comigo, Jogo de Dentro, como é que você participa, coisa e tal, que não foi, viu, gente? Aí Jogo de Dentro, pô, mestre, sabia, me pagou 20 mil. Eu 20 mil porque vocês nem me chamaram. Se eu soubesse, eu ia. Então, as pessoas tinham a preocupação maior na realidade, era quanto cada um estava ganhando, quanto sabia poderia estar ganhando. Quanto que eu vou ganhar. E nada disso é legítimo, porque a questão ali que a gente estava negociando, o meu objetivo era trazer uma visibilidade para a capoeira de uma forma profissional, se posicionando, conseguir costurar esse diálogo dos caras que tinham uma visão Na verdade, executiva. O senhor foi a ponte, né? O senhor foi a ponte entre os capoeiristas, a cultura e a empresa. E o business, na verdade, que não conheciam. E a imprensa, porque quem tomava pau era eu, não era Red Bull, entendeu? Então, porque naquela hora era eu que falava. Então, se eu falasse mal, eu tinha a Red Bull de uma forma que me chamava atenção, ou se eu falasse mal, a capoeira toda me caía. E eu falava assim, eu falei desde o começo, velho, eu não sou... Se a Red Bull acabar amanhã, a Red Bull continua fazendo skate, eu continuo fazendo outras coisas. Eu vou continuar fazendo capoeira a minha vida inteira. Então, eu só faço se eu acreditar. Porque era um golpe muito ousado, entendeu? Então, assim, eu acho que foi um projeto muito honesto. Então, desde o primeiro momento, eu sempre fui uma pessoa que nos meus projetos eu procurei estender as mãos, porque eu acho que todo mundo tem uma riqueza para dar. Então, todo mundo tem um olhar para acrescentar. Então, eu sempre fiz parceria, eu conversava com um, conversava com o outro. E aí, no Red Bull, eu escutava as opiniões, né? Exatamente. E aí, ficou aberto para as opiniões. Aí, Jair Moura foi uma figura que me deu muita opinião, Carlos Eugênio, a gente experimentou, conversava com o Nenel, conversava com o Paulinho, conversei com o mestre João Grande, então eu ia conversando com as pessoas assim, ia montando. Às vezes uma coisa não era muito bem aceita por um, ou era bem aceita por outro, como é que eu podia intermediar e como eu podia sensibilizar o universo da capoeira. Então, sem ser o senhor também tendencioso. Com muito ego aí, né? Exatamente, é o que a gente falava para o juiz, vocês estão julgando dois, está todo mundo julgando vocês. Né? Eu estou fazendo pela capa, mas está todo mundo para dizer que está ruim ou não está. Então a primeira coisa que eu tinha que ser era imparcial. Mas a primeira coisa que as pessoas foram criticar era o que não vai estar dando certo, não, vão criticar isso aí, em vez de falar, o foco era no negativo e não no positivo. Não se permitia nem experimentar, né? Isso que era muito louco, assim. E tinha muita gente que falava assim, muita coisa boa, porque eu acho que quando você traz alguma reflexão, mesmo de uma forma dura, mas ela tem um fundamento, ela tem um objetivo, isso é muito legal. E eu não posso ver isso como uma ofensa. Você pode discordar de mim, na minha opinião, e isso é muito saudável, vai me fortalecer, enfim. E aí, a troca, né? A troca. É o aprendizado, né? É o lógico. Saber mais, aprender mais. E que bom, porque se você viveu algumas coisas, eu vivi outras, e de alguma forma a gente concorda, tem alguma coisa errada, né? Você tem que trazer a experiência da sua vida e eu da minha. E por isso o senhor estava procurando outras opiniões, para sempre primeiro ter a opinião absoluta, né? E não ter uma linha minha. Exato. Né? Eu tinha uma preocupação assim, primeiro, como é que vai analisar? Porque, por exemplo, eu ensino capoeira dentro de um segmento. Então, eu falo que isso, mas isso não pode ser avaliado, porque isso é o meu olhar e a minha vivência. Perfeito. Entendeu? Então, como é que eu equilibro esse olhar? Às vezes, pegando um cara que tem um olhar um pouco mais duro, como o Nenel, né, que tem um olhar sobre a capoeira dele, mas eu tinha que ter um outro olhar bem flexível, eu tinha que ter um mestre Suassuna, quando ele entra, que vem de uma capoeira contemporânea dentro de outro segmento que não era o meu. Eu tinha um Paulinho, que na verdade não era da minha época, mas também trazia. Então, tentei trazer Mestre Lua, que era uma visão também totalmente fora. Então, o importante é que essa pessoa que fosse escolhida tivesse passado pelo filho dos três. E 3 pessoas com a visão diferente de capoeira. Né? Porque eu posso até não gostar da capoeira, um exemplo, de Rato. Mas se ele jogou bem, cara, né? Para mim, o cara que mais jogou na seletiva, ele não passou. E passou, eu fiquei feliz, não sou eu que estou olhando. O que eu queria
era o que estava atrás do campeão. Eu queria que todo mundo desse atenção para a capoeira, eu queria que as empresas olhassem para a capoeira, eu queria que a gente pudesse se posicionar. Exatamente. Porque Rato só é mais um da capoeira, Gugu é só mais um da capoeira, Sabiá também é só mais um da capoeira, mas a capoeira é a capoeira. Né? Exatamente. E respinga para todo mundo. Então, a ideia, meu planejamento, primeiro, era trazer uma reflexão que os caras tinham me trazido assim, Sabiá, quem são os heróis de vocês? Como são os heróis? De onde eles vieram? Como é? As pessoas tiram foto, tudo. E ele não entendia como a gente representava essa classe toda de não sei quantos milhões e a gente não tinha nossos heróis bem solidificados. Então, isso aí foi uma coisa que a gente já foi traçando. Então, quem é trazer a referência? Quem é? Aí foi o mestre João Grande. O mestre João Grande vai ser o nosso herói. Então, mas tem o mestre fulano, tem o mestre ciclano, mas é o mestre João Grande que vai ser nosso herói agora. A gente precisava de uma linha de referência, de um ponto. Perfeito. Né? E era isso forma... Isso aí, o mestre João Grande já foi no segundo... No primeiro. Ah, no primeiro. No primeiro, o mestre João Grande também recebeu a bomba comigo. Foi uma pessoa extremamente leal, assim. Porque tinha gente da academia do mestre João Grande que pediu para ele não ir, que ligou para ele. E, enfim, todo momento, aí chega um momento que ele fala, não, agora só conversa comigo, eu vou, você é meu amigo, eu tô aí. E quando terminou o evento, ele estava adorando o evento. Levantou, aparecia uma bateria dos antigos, enfim, Rafael cantando, 3.000 pessoas, 3.500 pessoas dando palma para ele no sol quente, 2 horas da tarde. Aí tinha empresário. Mas é isso que os capoeiristas deviam de ver, ou os mestres, os líderes, né, no caso, alguns líderes, né, tinham que ver isso aí e abrir. Exatamente. Cara. Mas aí tem um medo do controle, né? Porque se aparece um Casquinha que joga com uma zorra, Casquinha não vai apagar a história de fulaninho que também teve uma história. Só Casquinha só é uma história que está chegando, é normal. Mas às vezes é o ciclo. As pessoas é difícil de entender isso. Acha que um novo cantador, um novo jogador, um novo mestre, tá vindo apagar a história de quem já fez a dele. Exatamente. E às vezes o cara só tá querendo um lugar no sol, só isso. Só quer botar dele, história dele também, né? Exatamente. E é isso que a gente estava falando antes, que às vezes, em vez de ele ser abraçado pela comunidade, o próprio capoeirista é o primeiro pré-julgador. Às vezes a gente eu estava conversando não sei quem outro dia sobre isso, de estar em roda, e às vezes a gente está numa roda, chega um cara que ginga diferente ou canta diferente, os caras da roda, a primeira coisa que o cara fala, quem que é esse folgado aí? O cara não fez nada, ele só chegou ali. Se cantar bem, fudeu. Se jogar bem, fudeu. Já tá errado. Você tá ferrado. Se jogar mal, tá mal. Aí o senhor fez que ano foi o primeiro? O primeiro, eu não sou bom. O primeiro, eu acho que foi 2016. A gente tá em 16 ou 17. 16, que foi o Rato, que foi o campeão. Foi o campeão. E no segundo, o Gugu. E teve uma menina também, não teve? No primeiro, não. No segundo. No segundo teve a Bibinha e o Gugu. Né? Foi isso. Que era uma das preocupações que a gente tinha, né? Primeiro, não legitimar nenhum grupo, né? Não aparecia grupo. Eu nunca fui com a camisa do meu grupo, né? Nunca mandei nenhum aluno, nem entrava. Porque eu queria, de alguma forma, um cara que, por exemplo, aparecia um cara que era do Macapá, enfim, do Amapá. Um cara muito simples, assim, que ninguém desconhecia. De repente, o cara jogou com uma zorra e se destacou. Era isso que a gente queria, que as pessoas fossem chamadas a atenção pelo que ela representava, como ela se posicionava, enfim, e trazer aquela coisa do cara se sentir vaidoso, bonito, como ele gosta de se arrumar, ou com aquela camisa colada, ou com a camisa folgada, ou com a roupa africana, enfim, dar esse estímulo a essas pessoas. Foi em 2017, Rafa está falando. A dar esses estímulos às pessoas. Então, era uma da ideia da gente. E a outra, que a gente tinha uma visão, a capoeira existe uma visão muito assistencialista, né? Como você estava falando assim, por exemplo, a gente espera, traz a utopia que espera ter o governo, o ministério vai ajudar a gente, vai dar... Não vai dar nunca, gente. A gente está num país totalmente desestruturado, a gente não tem dinheiro para educação, para saúde, o governo não tem nem a mínima condição de fazer um trabalho desse, nem talvez, me desculpe, talvez nem sei se tem interesse. Né? Por ser assistencialista, é um problema muito mais complexo. E mas aí volta para aquilo que a gente estava falando antes, que daí vai de nós, capoeiristas, se juntar e entender que a gente junto é muito mais forte. A gente já é independente há muito tempo e não sabe. Exatamente. Né? A gente ainda está amarrado com uma corrente que não amarra mais a gente. Porque a gente já tem a consciência e o poder de mobilização.
mas a gente continua amarrado a algumas coisas assim que a gente não consegue mais soltar. Enfim, e aí era uma discussão que eu trazia sempre com as pessoas, porque alguns não aceitavam muito trabalhar para a Red Bull. Eu falei, qual o problema de você trabalhar para a Red Bull? Ah, porque é uma empresa, porque daqui a pouco a Nike. Eu falei, se a Nike vir é ótimo. E que Perfeito. bacana, né? Ah, não, eu Deixa falei ela assim, vir. você não trabalha quando uma prefeitura paga, quando um governo paga, e às vezes é uma pessoa que você não tem nenhuma afinidade política, você ainda tem que homenagear a pessoa, bater parabéns por um dinheiro que é seu, e muitas vezes vem dinheiro de corrupção, alguém pede bola, enfim, muitas vezes tem isso tudo. Então você Perfeito, aceita exatamente. receber isso, mas não aceita receber o dinheiro de uma empresa privada. Ah, é por ignorância. É por ignorância. O único que Não, ah, mas é para estar aqui ainda. é para ter o controle. Tem que abrir. E aí a Red Bull veio com uma propaganda assim, muito agressiva, né? Que era a busca do melhor capoeirista do mundo. Aí fudeu, aí os caras aí tiraram o problema, ficou a busca. Mas Ah, como é que o foi. cara pode ser o melhor do mundo, Sabiá? Tinha uns que ligavam e falavam assim, Sabiá, o cara para ser melhor do mundo tem que tocar e cantar. Aí eu falava, Olha, os rapaz... caras ligavam e também eles ligavam já falando para o senhor já o que tinha que ser. Ah, isso vários, isso vários, isso vários. Porque alguns eu até perguntava, falava legal, aí trazia uma reflexão, alguns eu contestava assim, alguns eu pegava a crítica e ia reavaliar depois, que pudesse, que naquele momento eu pudesse ser também, assim, até por uma questão de ter uma rejeição à opinião, O e às vezes podia ser uma mecanismo de coisa minha, defesa, né? O exatamente, um mecanismo de mecanismo de defesa. defesa. E eu não queria, momento nenhum, misturar o meu sentimento ali dentro. Exato. Eu achava que se botasse um sentimento meu, se botasse alguma cara minha, era a primeira coisa negativa para dar errado. Não, não pode. Tinha que ser totalmente orientado É o injusto, né, emocional Casquinha? de lado. A gente já carrega essa desconfiança de desconfiar de todo mundo. Alguém vai se dar bem, alguém vai passar a perna, alguém vai isso, alguém vai querer. A gente já carrega isso tanto com a gente. Se você instala alguma coisa desse numa pessoa, meu irmão, é igual um efeito dominó, uma pandemia. Todo mundo, não, mas... Enfim, as pessoas nem digerem, vão repetindo já o que houve. E, Aí vira os fake news, né? exatamente. Aí é o gabinete do ódio, como eu falo. Aí, Exato. velho, como é que aconteceu? Aí os caras aí botou essa propaganda, que foi uma propaganda assim, que o cara dizer, sabe, se botar assim, né, um grande evento da Red Bull, a roda da Red Bull, ou para... Nego não vai, nem quer saber quem é o melhor do mundo. Ah, mas rapaz, capoeira, você pensa, mas sabia, a gente não está fazendo para capoeirista, a gente está fazendo para quem não é capoeirista. E a gente geralmente faz os eventos só para capoeirista. Então, era você, por exemplo, todos os eventos que eu fiz era para o público, de uma forma geral, várias redes, e a capoeira. Essa visão era para quem não era capoeira. Para como eu vou despertar a atenção do cara, como isso vai me chamar a atenção, como eu vou criar curiosidade do que é Angola, o que é regional, o que vai me fazer entender qual é aquele toque, porque como eu vou entender o jogo se eu nunca fiz capoeira, não conheço capoeira e sou de um lugar que não tem capoeira. Então, era essa visão que era um feedback legal. E falei assim, se eu botar... Ele fez assim, todo mundo tem o melhor tênis, sabia? Todo mundo tem o melhor carro, a Fiat lança o melhor carro, a Volkswagen tem o melhor carro. É isso, meu irmão, isso se chama concorrência, ninguém quer comprar o pior, todo mundo tem o Exato. melhor tênis, enfim. E pra gente chamar atenção, acho que é uma mídia legal, enfim. Aí foi um problema, velho. Todo lugar que eu chegava, eu tinha que explicar sobre Que não isso, era o melhor que era a capoeirista do busca do mundo. melhor, na busca a gente vai procurar sempre, nunca vai encontrar, né? As pessoas tinham dificuldade de entender que foi o melhor daquele momento, naquela visão daquele segmento, daquela competição. Eu fui campeão quando eu fui do Abadá e ninguém nunca me contestou. Na época eu saí numa folha de jornal inteira da Bahia à tarde, eu carregando o troféu, era campeão. Eu nunca usei nada disso de campeão, mas usa. Ninguém nunca falou nada. Aí eu falei, pô, quando falou Red Bull, esse cara aí, tá. E a energia que Acho se que desprendia, né? aquele pensamento desse tamanho assim também de. Tá se dando bem, sabe? Já tá se dando bem, tá se dando bem. Exatamente. Vai virar o Mas patrão. é a primeira coisa que vem na cabeça do povo. Não, ele está ganhando dinheiro, e então melhor eu já achar um defeito aqui, que eu também não vou apoiar isso, sabe? Não dá. Quando foi logo no ano seguinte, teve o segundo? Não, né? Foi 2 anos. Aí teve um ano, esperou um ano todo, que a gente fez o primeiro em janeiro, aí fez em março do outro ano. Né? E aí em março do outro ano, aí ficou um ano agora sem fazer. Porque o evento existe outra mentalidade que a gente tem dificuldade de entender na capoeira, assim, ó.
Qual é o objetivo de uma empresa que veio fazer o evento? Ah, ela tem uma visão comercial. Não tem nada de errado. Qual empresa que não tem visão comercial? O governo, às vezes, tem uma visão comercial. É o business da empresa. É, tem nada de errado. Então, nenhuma empresa quer se associar com algo falido, meu irmão. Né? Porque senão lhe remete à sua imagem e àquela estrutura falida. Então, o que é que a empresa quer? A empresa quer alguma coisa que chame atenção, que dê sucesso. E como a empresa vai negociar esses valores? Assim, a gente quer muito, por exemplo, porque eu sofria na Red Bull e falava assim, mestre, a Red Bull não está afim de vender latinha para capoeirista, velho. Um capoeirista, principalmente no Brasil, não vai comprar Red Bull, uma bebida mais cara, vai comprar outra mais barata. Mas o que é que a gente pode fazer através disso? Então, tem que se criar todo um conceito, toda uma formação de plateia, se criar uma estratégia, de criar uma estrutura, trazer uma referência. Enfim, depois você vai nessa. Os caras, não, mas a Red Bull quer vender, quer ganhar dinheiro. Eu falei, caralho, a mentalidade era muito pequena, entendeu? E foi demais, muito... é. Mas aí, porque na verdade, tinha que... o trabalho ele fica 2 vezes pior, porque você tem que reeducar o pensamento das pessoas, reeducar a maneira que as pessoas enxergam a arte e fazer com que as pessoas entendam que tem uma divisória ali. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ninguém tá... como é que fala? Não é... Porque, na verdade, o ganhar, se o pessoal está trabalhando, ela tem que ser recompensada por aquilo. Você vai às vezes, num evento de solidariedade, caridade, até o porteiro, o cara tá ganhando. Verdade, todo verdade. mundo tá ganhando para estar ali. Entendeu? Isso daí, quando eu trabalhava na Inglaterra, fazia show, e os caras falaram, não, você tem que cobrar para evento de caridade também. Todo mundo cobra. O evento está sendo para arrecadar dinheiro. As pessoas que estão trabalhando no evento têm que ganhar dinheiro. Aí mudou totalmente o meu conceito de evento de caridade, eu não cobro. Não, aí todo mundo que está trabalhando ali no evento, o organizador, todo mundo está ganhando. Aí o cara que está indo lá trabalhar não ganha. Ele escolhe não receber, porque é um pensamento muito retrógrado mesmo. E é um pensamento que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é bem real para a gente na capoeira. Total, né? total. E tinha uma visão assim, por exemplo, a Red Bull era uma empresa com produto esportivo, né? De eventos esportivos. E tem alguns eventos culturais, mas o punho dele é evento esportivo. Então, como falou, a capoeira é esporte. Ela é cultura, mas ela pode ser esporte também. Ela pode ser esporte e cultura. Não precisa, para ser cultura, deixar de ser esporte. Não precisa, para ser esporte, deixar de ser cultura. A capoeira é diferente mesmo. Até porque o esporte é um comportamento de uma cultura, né? Que criam regras, enfim. Então, existia uma dúvida muito grande. Depois com os campeonatos que não existiam. O campeonato já acontecia desde a época de 1900. Enfim, aí que eu fui saber que Bimba, ele na verdade, participa de uma competição no Belvedere da Cruz, na Cruz Caída. E aí eu fui trazer uma opção de informação que eu também não tinha. Né? Aí eu falei, pô, e qual o legado que a gente pode deixar? Eu tinha que entrar numa discussão com todo mundo. Primeiro, que era polêmica e ninguém tinha propriedade, que era a discussão do estoque. E Una, eu joguei minha vida inteira em Una, batendo palma, dando salto, e não fazia nenhum balão nem nada. Então, eu tinha um entendimento do toque de Una errado. Então, se meus alunos tivessem que reaprender e os alunos do grupo Visourinho tivessem que aprender e os alunos era ótimo. Ali começava todo mundo de um ponto inicial. A gente está falando que é a reeducação. Exatamente. A reeducação E que essas pessoas virariam o grande reflexo disso. Porque aí, quando chegar o campeão, que jogo é esse? Então, esse jogo já ia trazer discussão. E se a capoeira estava trazendo discussão, isso era uma coisa positiva. No começo, os caras se assustavam. Vai cair aqui em 2 minutos. Então vamos sair e a gente volta. Show. Daí a gente já volta já no segundo Red Bull Paranauê. Axé. Tá bom? Fala, galera. A gente voltou aqui que normalmente a plataforma ela tira depois de 1 hora. Então o Messi voltou aqui já. Que normalmente a plataforma ela tira depois de 1 hora, cai a live. Então a gente volta e daí só alegria. Que o papo tá muito legal. O Messi voltou. Esporinha. Olha nós. Voltando. Voltamos. É que depois de 1 hora, as plataformas digitais, tudo, ela te cai, né?
É, por enquanto, daqui a pouco eu vou inventar alguma coisa, porque não vou perder, senão é toda hora eu nego sair e Ah, entrar. exatamente, é verdade, Logo, verdade. logo vão se modernizar. Enfim, então foi uma coisa assim. E a outra coisa que me marcou também é como as pessoas, na verdade, dentro da empresa, observavam as opiniões, né? Tipo, o Casquinha dava uma opinião, o Papalégua dava outra opinião, o Rá dava opinião. Eles analisavam e viam qual era o teor real da intenção, né? Então, se existia uma intenção de criticar, de dor de cotovelo, de inveja, ou era alguma crítica que a gente tinha que ter alguma atenção. Então, É. isso era olhado por um número grande de pessoas na empresa, e ao mais de 100 pessoas olhando, oh, tem isso, está surgindo isso, isso, e está surgindo isso, mas deixa, esse problema também é legal, deixa. Enfim, tinha uma Nossa, outra visão até das polêmicas, tinha que na capoeira, uma equipe trabalhando com tudo isso. que no segundo eu já estava familiarizado para isso, entendeu? Então, depois do primeiro, eu fiquei me segurando, queria dar algumas respostas, não podia. Pô, mestre, você aguenta se segurar, você aguenta dar um tempo. Então, era o meu processo de respirar, de aguentar. Depois que acabou tudo, ele fez assim: agora você pode dar a resposta que você quiser. Mas se quisesse dar uma resposta antes, tinha que mandar qual era a resposta. E aí, no segundo, virou Porque era mais o nome fácil, da né? empresa, né? Exatamente. Então, você não responde por você, responde pela empresa. Você é o Exatamente. cara que. Imagina se todos nós, capoeiristas, pensasse na capoeira assim: não, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, a capoeira vai estar suja. Eu não posso fazer uma cagada aqui numa roda, porque senão depois eu não posso estragar um espaço que eu estou dando aula aqui. Depois, se outra pessoa quiser vir aqui dar uma aula de capoeira, não vai poder. Exatamente, Mas ninguém exatamente. pensa assim, né? Né? E era muito interessante que eles têm a visão empresarial, como ele falou, não entendo nada de capoeira, né? A gente entende de evento, vocês entendem de capoeira. Então, foi respeitado muito esse espaço um do outro, né? Legal. E foi bem negociado. Não, isso a gente não pode, fere tradição. Fred disse, não, mas isso não dá, né? Mas não dá, isso não é negociável. E isso, não, isso não pode fazer, até legal a sua ideia. Então a gente via o que não era negociado, que era o meu olhar pela capoeira, e ele pela empresa flexibilizando algumas coisas, né? Aí veio a ideia de fazer um evento cultural gratuito para a cidade, todo mundo podia participar. Então, a Imagina Red. que ninguém sabe o por trás do evento. Todo mundo só vê o evento lá, já o sucesso. Mas Não, o ninguém evento sabe acontecia quatro a dias antes. construção por trás. O evento acontecia 4 dias antes para agradar e alimentar todo o lado cultural, que era quem ia fazer ferver para na competição esportiva. Né? E a gente viajava fazendo essa seletiva e ia experimentando. Pô, no Rio foi legal, era o primeiro geralmente, mas isso não deu muito certo. Chegava em São Paulo, ó, em São Paulo a gente já viu, já fiz isso no Rio, não deu, vamos fazer isso aqui. A gente, quando chegava na Bahia, que era o lugar mais efervescente, mais problemático, a É. gente já estava sólido, já estava forte, já tinha se acostumado. E teve uma outra coisa que me chamou, isso no segundo que me chamou muita atenção, que às vezes a gente não tem, essa, assim, a capacidade que os caras têm de resolver o inesperado, né? Improvisação. É um plano de crise, existe um plano de crise. Então, se naquele momento sair uma briga em cima do palco, existe um comportamento, existe a pessoa. Se existe, quebrou, por exemplo, quebrou um palco um dia lá no primeiro, eu acho, o palco afundou no segundo, na mesma hora entrou uma equipe, construiu outro, então tinha um outro adesivo, todos eles estão preparados para tudo dando Preparado para certo o e inesperado. estão preparados para qualquer coisa que dê errado. Né? Aí você Que via é, o na verdade, gerente. a, a capoeira, né? Esperar o inesperado, né? É E se o adaptar, né? se E se adaptar, adaptar. exatamente, se adaptar a todo momento. Outro fator que eu acho que foi um grande aprendizado, porque, por exemplo, o cara que criou comigo, ele que dava o feedback a todo mundo, enfim, uma reunião com mais de 200 pessoas, ele dizia qual era o traçado que cada um ia fazer, né? Ó, vai fazer, alguém vai ficar no palco, outros vão ficar responsáveis por isso, outros por imagem, outros por... E aí você via as pessoas ocupando, assim, papel tipo um diretor vendendo latinha da Red Bull. Eu achava assim, o cara não existe isso. Todo mundo, tá? O projeto daquele cara, com a empresa e com todo mundo supervisionando, tem que dar certo. Então, todo mundo vai fazer qualquer coisa. Não tem Ah, diretor, não tem presidente, não tem vice-presidente. Naquele dia está todo mundo trabalhando e atento a tudo. é todo mundo pelo evento. Exatamente, pelo evento, pelo nome da Imagina empresa. nós, 20 milhões pela capoeira, que a gente está falando agora. Pô, exatamente. Aí depois do grande, existia a grande festa, todo fazia uma grande festa com a galera toda, ia para um lugar. Festa também os caras sabem fazer. Então a gente vivenciava, né, as duas coisas, aquela euforia, aquela coisa da pancada, o olhar Legal. tenso e depois a curtição. A curtição.
Que na capoeira, Perfeito. às vezes, também é muito mal interpretado, né? O que é, pô, os caras só querem curtir. Qual o problema de o cara curtir também, né, velho? Qual o problema? Não, Na mas hora o de outro. trabalhar, trabalha. Pô, né? Você tem que dar resultado, né? É isso que é, É Rogério, importante, na tem verdade, que né? dar resultado, tem que dar resultado. E Aí aí, isso aí foi o primeiro e o segundo para o Red Bull Paranauê. o segundo a gente já era considerado assim, o segundo maior evento da Red Bull dentro do Brasil. Uau. Tinha o de Neymar, que era o de futebol, e o da capoeira era o segundo, terceiro, estava no pico. Assim, era um evento que era um projeto que era para amadurecer. Por exemplo, o BC One, eu acho que demorou 10 anos, alguma coisa assim. No segundo ano, a gente já tinha um atleta, que era Fio, já tinha, na verdade, já era o segundo maior evento, e em termos de visualização, no segundo, teve mais visualização do que um outro evento que tinha, que era um evento super forte, então teve um número de views legal. Experimentou, porque no segundo a gente já teve essa coisa da transmissão, pegar um cara profissional para fazer a transmissão, para dialogar, para ver como as pessoas iam ver isso em casa, como seria a receptividade, enfim. Já teve um Ah, vai preparo ser muito também. melhor. E os próximos vão ser melhor, com certeza. Tomara, tomara. Hoje a gente passa por um momento triste, né, velho? Por causa dessa crise e tudo. E aí é que eu Mas falo, tudo passa. Isso aí vai é, passar, mas mas é essa isso que a crise vai gente. passar e as pessoas, acredito que as pessoas vão estar com mais fome, num sentido, né? Mais fome de cultura, mais Com fome de evento. certeza, Eu acho certeza. que vai ser assim. O que eu falo, Cássio, Aí, é da gente assim tá antenado para as oportunidades, entendeu? Porque, por exemplo, totalmente. as empresas não têm uma visão que não é só assistencialista, não é assistencialista. E a gente tem que saber dialogar com esse universo sem nenhum preconceito, né? Totalmente, O cara totalmente. quer retorno para a empresa dele, você quer retorno para a capoeira. Como é que você vai casar esses dois diálogos aqui dos seus interesses e os deles, né? Como é que a gente vai... Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa que o E cara ter uma fala. pessoa que consegue dialogar nesses dois mundos, né? Porque às vezes você coloca uma pessoa que não consegue dialogar também, no tanto que você vai conversar com o mestre você tem que reeducar o mestre para que ele entenda que esse mundo, aquele mundo aí fica. Exatamente. É muito difícil isso, porque você também tem que entender assim, ó, nessa hora, mas, mas eu acho isso, mas agora não dá tempo de você achar, você não acha nada. Mas... Né? Agora não vai Isso, ter. existe uma visão profissional, por exemplo, televisão é tempo. Então entrou no ar, entrou no ar. Se você pede para dar uma opinião, você cagou tudo. O problema. Se você Exatamente. fala, você vira um problema. Se você chegou um minuto atrasado, com um problema que for, é um problema. Na televisão é um segundo. Um segundo é O muito lá. segundo que é fundamental, né? Um Então, às segundo é vezes, fundamental. não tem essa leitura assim, pô, você vai fazer isso, ó, não, tem que fazer. Não, mas eu acho que isso, eu sei, mas o diretor quer assim. Então, que a gente quer ser diretor também, se duvidar, a gente quer ensinar os caras como tem que fazer, né? Exatamente. MS, e o evento do Mestre João Grande? Pois é, já tinha O tomado maior é Deus. caralho. Aí eu falei, se tomar do mestre João Grande é uma boa causa. Né? É uma boa causa. O do mestre João Grande, que assim, eu vi o mestre João Grande passando, eu conheço o mestre João Grande desde criança, né? Não. E minha relação se aproxima muito com ele por causa de Fred, que Fred era muito amigo dele, enfim. E depois, ele sempre foi nos eventos, a gente sempre levou o mestre João Grande para a Bahia, todos os eventos gratuitos. Que todos os eventos que a gente fez grande com patrocínio, todos foram gratuitos, não teve nenhum pagante. Né? Enfim, a gente acreditava e a nossa negociação com a empresa era ter responsabilidade social e cultural. Então, uma empresa com essa, ela pode proporcionar cultura de qualidade. Né? De qualidade. Enfim. E aí, com o movimento Moradeiro Empresa João, um dia eu chego para ver o mestre João Grande no evento em Portugal, ele estava meio adoentado. Ele estava com febre e tudo. E aí tinha que dar uma aula, ou pelo menos ir, dar uma chegada, tirar uma foto. Eu fiquei preocupado, perguntei se ele viajou com seguro, ele tinha viajado sem seguro. Eu falei, caralho, se o mestre cai numa UTI dessa aqui no exterior, sem um seguro. E o seguro de viagem, às vezes, é só uma atenção. Porque às vezes o cara, não é nem por maldade, o cara nem se toca. Ele vai pagar em euros, às vezes $100, e vai se livrar de um problema de 30 mil. Né? Então, você tem que fazer. Isso aí era a Camisa Roxa, tinha essa visão. Sempre quando a gente vinha trabalhar aqui na Europa, ele fazia um seguro de saúde, enfim. E eu falei, não, mas você tem que viajar com seguro, enfim. E aí, conversando, eu vi ele numa situação assim, muito debilitada. Né?
E aí eu falei assim, pô, o mestre não pode ficar nessa situação, cara. Como é que a capoeira, todo mundo disse que ele é isso, que ele é aquilo, e a capoeira não é capaz. Ah, então o mestre fala, eu fui no quarto, conversa com ele. Aí eu fui lá no quarto conversar com ele, se ele deixava fazer algum movimento para... Aí ele perguntou, mas você acha que as pessoas vão querer? Eu falo, não é questão de querer, todo mundo lhe deve, ninguém está lhe ajudando. Não é um favor, não. Exatamente, não é uma ajuda, é um reconhecimento. Exatamente, é um dever, né? Exatamente, então não tem aquela coisa de a gente chegar, ó, os capoeiristas são gente boa, estamos lhe ajudando, não, mestre, a gente não está lhe ajudando, não, a gente está reconhecendo toda a importância que você tem para... Né? Isso é até um comportamento de culturas africanas, né? Cuidar dos velhos, cuidar do senhor que está completando o ciclo dele, enfim. E aí conversei, estava com o mestre acordeão do lado, aí o mestre acordeão ainda brincou de alguma coisa, enfim. Aí voltei com o Maia, morreu essa história. Aí eu encontro o mestre de novo aqui em Barcelona, passando assim por uma situação, a perna toda ferida, cheia de coisa. Eu falei, mestre, ele chegou, fui buscar ele no aeroporto, ele não estava trabalhando para mim, estava trabalhando para o Maia, ele ia para casa do Maia. E eu falei assim, você vai ficar viajando ainda, mestre, com essa perna. E no outro dia ele já ia para a Alemanha, ia ficar uma semana, ia ir para a Grécia. Aí eu falei assim, tá louco, não pode, não vai aguentar. Avião subiu, meu irmão, aquela pressão desceu, o cara viaja 2 dias depois. Não. Se a gente cansa, imagine ele, né? Imagina. E, enfim, chegando no evento de maio, tava todo mundo, tava Plínio, Marrom, tudo. Aí o Maio falou, eu sabia, queria falar uma coisa. Me botou até no esparro de cara. Ele me botou e falou assim, ele quer fazer um evento aí. Aí falei, tio, agora, meu irmão, tenho que fazer o trato, enfim. Aí convoquei a galera, perguntei o que achava, todo mundo concordou, tudo. E eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, né? Aí o mestre acordeão tinha que falar também, ó, você vai receber crítica, tudo, mas não desista, é uma coisa muito bacana, acredite mesmo, eu estou com você. E aí eu comecei a ver e traçar uma estratégia também. Vou tomar pau, aonde, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. Eu, sozinho, não tenho condição. Isso para capoeira. Aí a gente fez um grupo pequeno, a ideia era fazer 3 eventos. Aí num desse bate-papo, o Pulmão falou assim, rapaz, por que não faz tipo um McLanche Feliz, alguma coisa, fazer vários países? Aí foi cada um deixando sua contribuição. A gente foi aumentando o grupo do WhatsApp, conversando. A ideia era que ninguém botasse a cara para não ter cara de ninguém. Então não é ideia de Sabiá, porque Sabiá não faz sozinho, não é não sei quem. Cada um fica responsável por um país, cada um cria. Primeiro, tentar um controle na parte financeira, tudo, porque eu sabia que era, se você tomar conta do seu dinheiro, já é difícil, do dinheiro dos outros. Esse ainda mais do dinheiro dos outros, o mestre João Grande. Né? Mestre João Grande era da Capoeira Angola. Então, eu não sou da Capoeira Angola, sobre o que é que eu estou querendo. Quero aparecer, tem mestre, não, quer aparecer, rapaz. E eu não queria aparecer, porque isso não era, primeiro, não era motivo de ninguém aparecer, é momento triste. Exatamente. Segundo, que não existe ser maior, não tem maior. Mas o que a gente estava falando antes, mestre, o foco volta totalmente para o negativo. Exatamente. Totalmente. Porque a gente, como ser humano, é assim. Quando acaba de ser demitido do trabalho, qual é a primeira coisa? Meu Deus, vou morrer, porque acabou o meu trabalho. Em vez da pessoa pensar, agora eu vou procurar um trabalho que eu gosto, que eu consigo fazer alguma coisa. Acaba um relacionamento. Meu Deus, não consigo viver sem essa pessoa. Em vez de pensar, agora eu vou achar uma pessoa que eu amo, que eu gosto. Então as pessoas só pensam no negativo, meu Deus. Esquece que essas dificuldades é que lhe dão as possibilidades, né, velho? Tá ouvindo, Cassinha? Tô ouvindo aqui. Eu tô olhando uma coisa aqui do que o pessoal mandou. Coisa, Cassinha, eu acho assim, que dos eventos são um dos eventos mais importantes e bonitos, né? Porque eu vi várias gravações. Foi tudo doado pela internet. A vaidade da gente, todos nós somos vaidosos, mas a gente jogou nossa vaidade para segundo plano. Foi lindo. Então, aquela coisa de a gente pode. A gente arrecadou $75 mil. Eu falei 200 na época, eu queria 200, que eu sabia que era uma utopia, mas eu tinha que falar muito para eu conseguir alguma coisa. Não podia ter um... Mas para falar bem a verdade para o senhor, eu lembro quando a gente mandou aqui também, aqui eu mandei para a minha academia, a gente mandou, eu ainda falei para o pessoal na aula, falei, gente, tá ótimo, tá massa, a gente tá chegando lá, tá lá em cima, mas a gente pode muito mais. No dia que a gente souber a potência que a gente é como líder, comunidade, a gente é isso que eu tava falando pro senhor. E nossa rede ainda se lança com as outras, né? Porque aí tem a rede do Mapudê, a rede do samba,
né? Todas essas Manifestações, né? Na verdade, a gente não precisa. Por exemplo, quando eu falo da aposentadoria, eu falei assim, como não é uma coisa difícil, é porque a gente tem que estar disponível a tomar pedrada. Mas você criar uma plataforma, no momento desse que a gente vive, criar uma plataforma, e dessa plataforma as pessoas fazerem e resolver um conselho de mestre para a capoeira e administrar mensalmente, dar um salário para essas pessoas, isso não é uma coisa difícil. Né? Mas isso não dá um nome muito a isso. Então, as pessoas, o que dá nome é mais, né? A gente recebe estímulos maiores. Exato. Mas a gente não precisa passar por essas situações mais. Não, de forma alguma. Mas a comunidade é muito grande. E tem muita gente bacana, né, na comunidade. Por exemplo, é uma comunidade muito eclética. Você tem policial, você tem limpador, você advogado, advogado, design, ladrão, tem de tudo. Você tem de tudo. Então, para qual é o material humano? A gente tem o material humano, né? Mas não só quantidade, a gente tem muita qualidade. Também. De pessoas dispostas a ajudar, a fazer. Causa. Mas eu ainda acho que é aquele lance, porque às vezes esses eventos que o senhor faz, por exemplo, o senhor dá 5, 10 passos para frente, aí vem outros que dá 5, 10 passos para trás. Aí vai para frente, aí a gente vai caminhando para frente, mas andando para trás. Vai caminhando para frente, andando para trás. Mas no final a gente vai vencendo também. Tem uma coisa. Claro. Naquele momento, né, Casquinha, a gente fica muito arredio. Mas esse momento de conflito lhe deixa uma contribuição também. Total. Né? A gente sai mais forte, sai mais esclarecido, sai menos arrogante. A gente tem uns duros aprendizados, né, velho? Eu acho que a gente não tem controle em nada que acontece na nossa vida. Nada. A gente tem 1000% de controle em como reagir em tudo que acontece na nossa vida. Então, como as pessoas vão sair dessa pandemia, depende de como elas irão reagir na pandemia. A gente não teve controle nas coisas que aconteceram com a gente. Mas como você vai reagir agora para lidar com tudo isso, o controle é todo seu. Né? Então, você sai mais forte, sai melhor, sai mais fortalecido, vai depender somente de você. Né? Eu vejo essa questão da desvalorização da capoeira, pelo capoeira também, que acho que é muito interessante. Por exemplo, esse momento de pandemia, né? As pessoas não entendem, mas não aceitam. Por exemplo, a atividade cultural, a atividade esportiva, ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante. Porque não existe cabeça sadia se o corpo não estiver sadio e assim vice-versa. Né? Ainda mais no momento desse, de pandemia, de fragilidades. Então, eu vejo assim que a capoeira é muito pouco reconhecida. Por exemplo, você chega a um curso de pilates, esses cursos online de pilates, de yoga, os caras já fazem isso há 2, 3 anos na frente, é como você falou, os caras têm 1000 inscritos, os caras têm 1000 inscritos a 200 euros. É verdade. 300 euros, e às vezes são cursos assim bem simples, bem... Não, e fazem felizes, ninguém reclama. Mas se esse mesmo cara que paga 200 euros para um curso, até muito mais coisa estética, tudo, às vezes, ou como perder o pneuzinho em 30 dias, mas o cara se sente agredido se pagar para capoeira. E o capoeirista se sente ofendido de cobrar. Ele não vê... Exato, é incrível isso. De entender que a gente também é uma mão de obra profissional necessária socialmente, né? E como totalmente necessária socialmente, tem, na verdade, custo como qualquer médico, como dentista, jogador de futebol, como apresentador de televisão, né? Exatamente. Então não adianta o cara ser famoso, o cara tem que, de alguma forma, reconhecer. E eu não posso ficar me sentindo agredido quando eu vou lá, vejo alguma coisa de casquinha, vou lá e pago. Eu acho legal isso. E se sente, às vezes, eu fico com vergonha de cobrar ou de... tem que entender que não pode fazer isso. Porque senão, como é que se torna tudo viável? Uma vez eu vi o mestre João Grande vir aqui, muita gente indo no evento, aí uns queriam ir na roda, não queriam fazer aula. Eu fui lá e eu paguei. O cara falou, mas você vai pagar? Eu falei, lógico que eu vou pagar. Porque se eu não pagar, como é que você traz o cara para vir para cá, né? Não, você vai... Por que o mestre não pode? É dar valor para a sua arte, né? É muito louco. Ô, mestre, o senhor está fazendo agora um laboratório de capoeira. Vai ser quando? Começa amanhã, Casquinha. A ideia, na verdade, era nesse tempo de pandemia,
Eu tenho uma relação já muito grande já com o capixaba desde criança, com o de mole, porque Que tipo de massa. relação, depois a gente ficou uns 15 anos sem se falar, por causa de questões de grupo, enfim. E hoje a gente vai ser uma pessoa que eu tinha uma relação legal, enfim, viajei muito. Aí a ideia era a gente, na verdade, disponibilizar um pouco desse conhecimento, trabalhar, trazer algumas pessoas, trazer uma reflexão, trazer um laboratório mesmo. Né? Sair, falar o que a gente viveu, da forma que a gente experimentou e da forma que a gente treinou, e a gente enxergar que, na Que verdade, maneiro. não parou, a capoeira ela se atualiza diariamente, né? Quantas coisas hoje a gente já trouxe que vinham de um outro segmento, de um outro olhar, né? Porque é orgânico, né? O movimento vai surgindo, a forma de se manifestar vai incorporando. Existe uma coisa muito orgânica, então se você para de respirar para fora, você morre, velho. Você Com morre. certeza, com Então, esse certeza. conceito que o mestre tem uma posição assim garantida, o mestre tem uma posição garantida, mas o mestre é um ser humano que aprende diariamente e tem que reaprender, se reinventar diariamente. E assim é a capoeira, né, velho? Assim é a Eu capoeira. escrevi isso, mestre, eu escrevi isso ontem aqui. Foi. Eu fiz um vídeo ontem aqui, escrevi isso aqui mesmo. Eram as 3 dicas. Aí a última era treinar sempre e sempre se reinventar. Lógico, lógico. Até porque é tão necessário você se reinventar, porque e é muito bonito isso, o processo de amadurecimento, né? É muito. O que eu estava falando era, às vezes o cara falar, olha, eu durante 20 anos, eu pensava assim, mas hoje eu consegui enxergar isso, então hoje eu mudei a minha ideia. Minha opinião é isso agora, sabe? E sem ter a certeza que amanhã não pode ser outra opinião, né? Isso. Pode ser. Nossa, perfeito, Agora o perfeito, cara tem uns perfeito. que falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Que perda de tempo, pô. Que triste. Eu assim vai morrer assim a vida, você não vai mudar nada, não vai aprender nada, não vai chorar, não vai sorrir, não vai se decepcionar. Não, o Porra, cara tem que passar por essa viagem, quando chegar lá no fim, ele tem que olhar atrás e falar, meu, valeu a pena. porra, Valeu a é. pena. Cada choro, cada sorriso, né, velho? Exato. Ô, mestre, a gente tá batendo aqui agora, já vai fazer 1h20. Então, eu queria que. E aqui, ó, aí deve ser umas E 7h50, aqui já é 7h50. 10 para as 9. Aqui é 10 para as 9. Então, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para a galera de final. Uma mensagem do senhor. Eu queria, primeiramente, agradecer Eu que lhe demais, agradeço, Casquinha, eu que lhe agradeço. demais por aceitar o convite. E para me ensinar um pouquinho da história do senhor, que foi muito massa, gostei Aprender, demais. a gente aprende aqui. E espero que encontrar o senhor em breve mesmo nos eventos. Eu tive a oportunidade de encontrar os alunos do senhor nos eventos das viagens que eu fiz aí no mundo afora. E a galera sempre me recebeu sempre bem lá estava nos Estados Unidos agora lá com Oca, Chipa, Chipa, o Pimentinha. Chipa lá em Oakland, foi muito legal. Piaba, Gerry lá na França, Paulinha em Nova York. Paulinha show. O pessoal super nota 1000, sabe? Então, eu acho que a gente conhece os mestres através dos alunos, eles são reflexo do mestre, né? E não, eu já conheci o senhor, mas depois conhecendo os alunos do senhor ainda, aí fiquei mais fã do senhor ainda, que eu vi que tá tudo dentro do mesmo caldeirão, né? É reflexo, né, Casquinha? É o reflexo, exatamente. Então, queria agradecer ao senhor demais, mestre, demais mesmo. Para todo mundo da live que não assistiu, eu vou colocar essa live no YouTube, mestre. Daí, pessoal, as galera que não assistiu pode assistir lá a live lá. Massa. E é isso. O senhor pode mandar Eu um quero alô. agradecer também, Casquinha, a oportunidade desse aprendizado aqui coletivo, com a rapaziada. Eu sei que a gente não dá para responder tudo, nem dá para falar com todo mundo, mas Olha o Jack lá. se sinta todo mundo aí abraçado. Enfim, um grande axé. Às vezes a gente passa aqui, né, com maldade, é porque vai passando, a gente vai viajando no papo aqui. Então não dá para falar com todo mundo. Mas obrigado a todos que assistiram. Obrigado a você também, Casquinha, mais uma vez. Sempre que a gente se bateu, foi uma energia bacana, né? Na Inglaterra, na Bahia, enfim, sempre uma pessoa alegre, com bom axé. O que eu digo para a galera é isso, que a gente não leva porra nenhuma dessa vida, a gente só leva o que realmente vale a pena, que são os sentimentos de amizade, de alegria, Verdade. de felicidade, de superação. Ninguém é nada, ninguém é o grande capoeira, ninguém é o pior capoeira, ninguém é o mestrão, nem o aluno. Todo mundo tem sua importância mediante a necessidade. Perfeito.
E agradecer a você de coração, velho. Estamos aí pro que Ô, mestre, muito precisar. obrigado. E Se vamos cuida aprender. agora nessa pandemia. Espero que isso aí vai passar e vai passar em breve. E assim que passar, eu já estendo já um convite para o senhor para vir aqui em Sites também conhecer aqui meu Rapaz, trabalho. O senhor vai gostar, porque aqui é bonito demais. show, é show. Aqui é muito bonito, principalmente no verão, maravilhoso, umas praias lindas. E também para curtir um pouco, jogar capoeira. É E isso aí. dar uma aula O pra que vale galera. da vida é isso, Casquinha. Olha onde você foi morar, a qualidade de vida, Caraca. olha o lugar bonito. Né? A vida não é pra gente se matar, né? Ficar correndo atrás de tanta coisa que não tem importância. Né? A vida é isso, é cada dia. Parabéns pela sua escolha, o seu lugar é lindo. Eu já vi várias... Lindo, 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 lindo. O senhor já vai vir aqui ainda. Vou. Mas brigadão de Mestre, ó, muito obrigado mesmo, de coração sempre mesmo. Axézão, se cuida aí, beijão na família. E logo, logo nós já estamos de volta na luta, nas rodas, se Deus quiser. certeza, E é certeza. nóis. Valeu, irmão. Tá bom, mestre? Muito obrigado mesmo, de Cuida. coração, hein? Fica Beijão. Um abraço.